Porque eu e a Jussara Soares, nós tivemos acesso à peça da defesa do senador Flávio Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a utilização de inteligência artificial. Nessa peça, ele defendeu que o uso da IA em propaganda eleitoral, na visão da defesa de Flávio Bolsonaro, não depende de autorização prévia da pessoa retratada. Em uma manifestação apresentada nesta segunda-feira ao ministro Cássio Nunes Marques, que é presidente da Corte Eleitoral e relator dessa ação que questiona o uso de um vídeo de inteligência artificial de Jair Bolsonaro na convenção de Flávio Bolsonaro, os advogados sustentaram que condicionar o emprego da tecnologia ao consentimento prévio significaria, na prática, eliminar a ferramenta da disputa eleitoral. Abre aspas, um trecho dessa peça. Condicionar o uso de inteligência artificial ao prévio consentimento significaria praticamente eliminar a ferramenta, de forma anacrônica do ambiente eleitoral, fecha aspas. A manifestação foi apresentada às vésperas da reunião convocada pelo ministro Nunes Marques, agora para quinta-feira, entre todos os integrantes da Corte Eleitoral para discutir o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano. Nunes Marques, ele busca um entendimento sobre esse assunto, como trouxe a Tainá Falcão ontem, o que vai impactar a análise da ação que questiona o uso de um vídeo de Jair Bolsonaro, gerado por IA e exibido na convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio. O que a defesa quer é a possibilidade de utilizar mais vídeos de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A defesa, questionada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que Bolsonaro não tinha como autorizar o uso de sua imagem IA, já que ele não tem contato, por exemplo, com Flávio Bolsonaro. Mas eles disseram que o próprio Jair Bolsonaro, pelas posições políticas, não se opõe à produção do conteúdo por seus filhos. A equipe jurídica de Flávio argumenta que a ausência da autorização não seria suficiente para caracterizar um conteúdo como deepfake. Na avaliação que foi apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, vídeos de humor, paródias ou sátiras de adversários políticos podem utilizar inteligência artificial sem consentimento, desde que não tenham caráter enganoso e informem de maneira transparente que, sim, é um conteúdo de inteligência artificial, ou seja, virtual. A defesa sustenta ainda que o simples uso de IA não basta para caracterizar uma deepfake e afirmam que vedação exige 3 elementos: uso de IA, presença de pessoa viva, falecida ou fictícia, e necessariamente falsidade, descontextualização ou engano com potencial de prejudicar o equilíbrio da disputa eleitoral. Larissa, eu e a Tainá, a gente comentava essa semana, é uma linha muito tênue e o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que olhar com muito cuidado. Porque se você autoriza a utilização, por exemplo, de inteligência artificial de Jair Bolsonaro, o que ele disse na convenção de Flávio Bolsonaro, não está em desacordo com o que Jair Bolsonaro diria na convenção de Flávio Bolsonaro. Mas o temor de alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral é abrir a porteira. Começa assim, daqui a pouco você tem a dispersão de fake news e aí a gente tem o espetáculo na campanha eleitoral de informações falsas, ludibriando o eleitor. E esse ano, né, Uribe, ainda mais preocupante, a gente que acompanhou as últimas eleições percebeu com o advento ali das redes sociais, da divulgação ali em tempo real de notícias, muitas verdadeiras, né, notícias e outras que inventadas ali que acabam atrapalhando o processo eleitoral. Há um delay muito grande do trabalho da Justiça Eleitoral em analisar esse tipo de material. O que isso significa? Em 2022 foi muito isso. Houve divulgação de notícias falsas, de fake news, as campanhas atingidas iam e reclamavam ao TSE, mas até que o TSE tinha tempo hábil para se analisar esse material e pedir a retirada, o mal já estava feito, a notícia falsa já estava ali, né, difundida, né, quem tentava de alguma maneira prejudicar o adversário acabava conseguindo. E agora é muito mais difícil saber, inclusive, se essa notícia é falsa ou não com o uso de inteligência artificial. Então, ali um deepfake, uma pessoa que é usada e você pode achar que é, e no fim das contas não é. Vai dar tempo do TSE
acompanhar em tempo real toda essa divulgação de material. Então, para além de saber que, ao autorizar, essa porteira vai ser aberta, é o quanto também vai ser possível a fiscalização do uso indevido da imagem. Nesse caso, eles falam, né, era o pai dele, era, como você disse, uma fala que Jair Bolsonaro falaria, a gente que acompanhou o governo Bolsonaro em qualquer momento da vida, mas, em muitas vezes, se usa para falar coisas que aquele candidato não falaria. E aí, os técnicos da Justiça Eleitoral, do TSE e dos TREs, nos tribunais regionais espalhados pelo Brasil, são em número insuficiente e, para além disso, é um trabalho mesmo de checagem que leva um tempo. Então, a grande preocupação vai para além de abrir essa porteira. Ao se abrir essa porteira, essas cortes eleitorais terão condição de, em caso de denúncia de uso indevido, de falas que não foram feitas por aquele candidato, fazer a checagem e, depois de fazer essa checagem, qual vai ser o prazo para isso acontecer e a retirada do ar. Então, há um temor muito grande. A gente viu algo parecido acontecer em 2022, mas naquela época não tinha esse uso da inteligência artificial para criar quase que igualmente o seu candidato, né? Há diversas, né, veiculações aí que, às vezes, nós temos dificuldade de saber se foi inteligência artificial ou se é, de fato, o candidato falando. E aí, até que isso seja checado, o mal já pode ter sido feito. Então, eu tenho ouvido muito essa preocupação das cortes, tanto dos tribunais regionais quanto do próprio TSE, de que falta pessoal qualificado, inclusive, para fazer essa checagem. Pois é, não à toa, Larissa, a gente trouxe ontem a informação, aqui registrando novamente, da tendência hoje do Tribunal Superior Eleitoral de proibir o uso de IA, né, nas eleições, da forma como a gente viu na campanha do Flávio, porque vai julgar a partir do vídeo que foi gerado de inteligência artificial pela campanha do Flávio sobre Jair Bolsonaro. E aí, primeiro havia um entendimento do ministro Cássio Nunes, o presidente do TSE, de que dava para abrandar essa decisão, levando em conta o que ele chamou de deepfake do bem. Depois, consultando previamente, vai haver uma reunião, claro, mas consultando, ouvindo os colegas no dia a dia, o ministro muda de rota e começa a entender que, ponto 1, né, haverá um descontrole dos cortes nas redes sociais. Então, você, tudo bem, sobe um vídeo, publica um vídeo que tem ali segue todo o regramento de indicar, como a defesa do Flávio Bolsonaro diz, indicar que é feito por inteligência artificial, mas os cortes podem ser usados de maneira deliberada, né, e fora de contexto. E tem justamente esse ponto de preocupação do ministro, Larissa, da judicialização, a hiperjudicialização, ou seja, de ações que possam se acumular no Tribunal Superior Eleitoral sobre o uso indevido de inteligência artificial, e aí simplesmente o TSE não consegue responder no tempo necessário, nem tem a estrutura necessária de servidores para analisar esse volume excessivo de ações que podem surgir no período das eleições. Então, são 2 pontos levados em consideração pelo ministro hoje e que serão alvo de discussão junto aos demais ministros.